Nino! Nino! Snoopy! Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre influenciador e influenciável. E vamos falar sobre duas pessoas bem importantes da palavra de Deus que vão servir de exemplo pra gente hoje, que é Adão e Eva. Duas pessoas aparentemente muito parecidas, muito iguais, até porque Deus fez Eva da costela de Adão, mas só que com maneiras e atitudes diferentes, tá? Vamos falar aqui baseados no capítulo 2, tá bom? No capítulo 2, que fala sobre... Perdão, no capítulo 3, que fala sobre a queda, que foi aonde os dois cometeram um pecado. O pecado de desobediência, tá? De desobedecer a ordem de Deus. Claro, com a influência de Eva, porque quem foi que influenciou Adão a comer do fruto proibido? Eva. E quem influenciou Eva a comer do fruto? A serpente, que no caso, o próprio Satanás, tá? Nós vamos falar um pouco, eu vou ler com vocês aqui alguns versículos e depois a gente vai abordar sobre isso, tá? Aqui no capítulo 3 fala assim, no primeiro versículo, que fala o seguinte: Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ela fez uma pergunta para Eva e a Eva respondeu: Do fruto das árvores do jardim podem comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer deles. Tá? Cadê que eu me perdi? Nem tocar para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Eu li 6 versículos até então, tá? Vamos falar um pouco rápido para o vídeo não ficar tão longo e vocês se cansarem. Eva, se a gente ler alguns versículos antes, Eva ela estava no jardim fazendo o quê? Colhendo frutos para poder fazer a refeição com seu esposo, com Adão, né? E no meio disso, por consequência, ela passou por onde a serpente estava, na árvore que a serpente estava. E a serpente achou que poderia influenciar Eva a comer do fruto. Só que pare e pensa comigo. Eva, ela tinha a opção de não ser influenciada. Deus, ele foi claro, ele foi específico no que ele falou. Olha, vocês não podem comer dessa árvore aqui. Vocês não podem comer dessa árvore aqui. Então, eles sabiam que não deviam. Por mais que o fruto fosse bonito, a árvore fosse formosa, eles não podiam tocar e nem comer do fruto. Mas a serpente foi lá. A gente não pode somente colocar a culpa na serpente. Não tô querendo defender Satanás. Jamais, longe de mim. Mas a Eva, ela tinha a escolha de não ser influenciada. Ela poderia muito bem ser influenciada por aquilo que Deus tinha dito para ela antes. Olha, você não pode comer do fruto. Ela poderia muito bem ser influenciada nisso. Mas ela quis ouvir a serpente. E da mesma forma, ela foi influenciar a outras pessoas. Não bastou para ela ser influenciada, não bastou para ela ser conhecedora do bem e do mal. Ela queria que o esposo dela cometesse o mesmo ato. E Adão também teve a mesma escolha de deixar ser influenciado.
Nessa noite eu quero falar para você sobre situações, sobre circunstâncias que muitas das vezes nós deixamos que as pessoas e que também as situações em nossa volta nos influenciem e influenciem o nosso caráter, influenciem a nossa vida. Que nós, que você que está assistindo esse vídeo possa ser influenciado pelo Evangelho de Deus. Yara, pelo Evangelho, sim, por este livro aqui, por este manual aqui, que é onde a gente conhece, que a gente consegue analisar tudo aquilo que Deus ele deixou para nós. E que nós não venhamos ser influenciados por coisas, circunstâncias e dificuldades que têm assolado em nossa vida, que nós possamos viver a verdade. A verdade é isso daqui, ó, a palavra de Deus. E ele deixou ela para que nós venhamos usar ela como um instrumento. Sim, como um instrumento em nossas mãos. Independente do que as pessoas falem para você. Se te falarem que o que você está vivendo não vai passar, eu digo para você que neste livro ele te diz que tudo vai passar. Que no mundo você teria aflições, mas também Deus disse para você ter bom ânimo, porque tudo isso vai passar. Então que você possa acreditar que tudo isso que nós estamos vivendo nos nossos dias, que tudo isso que você está vivendo dentro da sua casa ou dentro de você, no seu interior, acredite que tudo isso vai passar. Independente de dificuldade, de tristeza, se você colocar a sua fé em ação e acreditar que Deus ele pode fazer, tudo isso vai mudar. E não seja influenciado por pessoas e nem influencie as pessoas a cometerem o mesmo erro. Se você quer influenciar alguém, influencie as pessoas a lerem a palavra de Deus, a viver a palavra do nosso Deus e que ela influencie também elas a viverem a verdade. Amém? Que você possa meditar nessa palavra, que Deus ele possa falar em seu coração. E se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta, tá bom? Comenta aqui embaixo sugestões de vídeos que você gostaria de ver. Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Que Deus ele abençoe a vida de vocês e fiquem com Deus!